Olá, gente, eu me chamo Vanessa. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer esse biquíni de melancia infantil. Esse tamanho que eu fiz, ele é de 1 ano, porém pode ser adaptado para qualquer tamanho, tá? É só você pegar as medidas corretas da criança. Vamos lá? E para começar o nosso trabalho aqui, eu vou utilizar a agulha número 2, tá? A linha que eu vou usar aqui, ela é Clea 1000, numa cor vermelha, tá? Essa daqui, ó. E aí, eu vou usar 2 pontas desse fio. Eu dou a laçada inicial. Pra dar a laçada inicial, você pega a sua agulha, enrola a sua linha, enrola no dedo e leva lá pra trás a ponta. Ó, dessa forma. Depois, insere a agulha ali, dá uma voltinha e puxa a parte de baixo pra dentro do círculo. Pronto. Aí, você já deu a sua laçada inicial. Depois, eu vou fazer 21 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Laço meu fio, e aí vou contar 1, 2, na terceira eu faço um ponto alto, totalizando 2 pontos altos. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Então, essa carreira todinha vai ser somente de ponto alto, tá? Toda correntinha a gente faz um ponto alto. Chegamos aqui no final, ó, como é que ficou. Agora, eu viro o meu trabalho. E para fazer a subida da altura de ponto alto, eu faço um ponto baixo no primeiro ponto e outro ponto baixo em cima do ponto baixo, pegando ali na pontinha da linha, tá? Depois eu laço no próximo ponto de base, um ponto alto. Laço no próximo, um ponto alto. Laço, um ponto alto. Então, essa carreira vai ser todinha de ponto sobre ponto, tá? Chegando aqui no final, ponto alto. A gente não pode esquecer de pegar o último ponto, tá? Ele é um pouco dificinho de pegar, mas tem que pegar ele, senão a contagem vai ficar incorreta. Pronto. Fica assim, ó. Viro novamente o meu trabalho e faço aqueles 2 pontos baixos, um em cima do outro, que é pra dar a altura de um ponto alto, tá? Que aí não fica buraquinho nas laterais. Fiz, laço meu fio, um ponto alto no próximo ponto, e no mesmo ponto eu vou fazer outro ponto alto, ou seja, eu tô fazendo um aumento aqui, vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto. Depois é só seguir fazendo ponto sobre ponto até chegar ao penúltimo ponto desta carreira. Cheguei aqui, o penúltimo ponto, ó, tem esse e o último. Faço um ponto alto, no mesmo ponto, um ponto alto, viu? Fica um aumento, fica 2 pontos num ponto só. E aí, no outro, um ponto alto. Deixa eu desembolar essa linha aqui. Pronto. Viro o meu trabalho, subo meus 2 pontos baixos para dar a altura de um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto sem aumento, só ponto sobre ponto. No próximo ponto alto, no próximo ponto alto, e esta carreira também vai ser somente de ponto sobre ponto. Chegando aqui no final da carreira, ponto alto sobre ponto alto, ponto alto sobre ponto alto. Viro o meu trabalho, subo meus 2 pontos baixos,
nesse ponto, eu vou fazer 2 pontos altos, tá? Aqui eu já faço um aumento novamente. E depois, ponto sobre ponto, até chegar ao final da carreira. No penúltimo ponto, eu faço um aumento novamente. E no último ponto, eu faço ponto sobre ponto. E assim segue. Ó. Eu vou fazer assim até da altura que eu preciso, tá? Então, vai ficar uma carreira de aumento, uma sem, uma de aumento, uma sem, uma de aumento, uma sem, até chegar à altura que eu preciso. Terminei, ó, essa é a parte da frente. E aqui a medida da altura ficou 10 centímetros. A largura da parte de cima ficou 13 centímetros. E a da parte de baixo ficou 7,5. Agora, vamos dar continuidade aqui com a nossa linha branca, tá? A linha branca também é da Clea Mil, eu tô fazendo esse trabalho todinho pela Clea Mil. Eu vou arrematar aqui meu fio. E corto ele. Dou uma puxadinha aqui, aperto pra ficar bem firme. Agora sim, eu vou vir com a minha linha branca, tá? Pego 2 pontas. Aqui, deixa eu ajeitar. Deixar a ponta certinha. No início da carreira, nesse primeiro ponto, eu vou inserir a minha agulha. E puxo a linha branca pra dentro deste buraco. Dou um nó. Jogo a ponta lá pro outro lado, que é pra me esconder essa ponta, enquanto eu vou fazendo os pontos. Insiro minha agulha e puxo lá atrás, depois subo 2 correntinhas. Pra quem gosta de subir 3, pode subir 3, tá? Eu vou subir somente 2. E aí, no próximo ponto, eu laço a minha agulha e faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E vou seguir dessa forma até o final dessa carreira. Chegando aqui no final. Viro o meu trabalho. Subo aqui a altura do meu ponto alto, primeiro ponto alto. E faço ponto sobre ponto novamente. Essa carreira é somente isso, ponto sobre ponto, tá? E aí, eu sigo assim até o outro lado e vou fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto também. Além dessa, mais uma, então, vamos totalizar 3 carreiras. Ó, tô terminando aqui, ó, já tô na terceira carreira. Vou arrematar meu fio e cortá-lo. Prontinho. Olha como é que ficou, tá vendo? 3 carreiras, como eu falei pra você, ó. 1, 2, 3. Somente ponto sobre ponto, sem segredo nenhum. Agora, eu vou pegar o fio verde, Clea Mil também. 2 pontas dele. 2 fios, né? Faço da mesma forma que eu fiz com o branco. Aqui no primeiro ponto, vou colocar a minha agulha e vou puxar lá atrás. Depois, eu dou um nó. Levo a ponta lá pro outro lado, que é pra me escondê-la. Vou inserir minha agulha aqui e puxar
o fio de lá de trás. Puxei, opa, puxei só um. Insiro novamente. Puxei. Uma. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, ó. Dá uma puxada bem puxadinha aqui. Pra vocês verem. 1, 2. Laço meu fio. Opa, eu fiz 3, né? Que eu já tinha feito um. Então, agora sim. Laço meu fio no próximo ponto. Um ponto alto. Laço. Um ponto alto. Laço. Um ponto alto. Essa carreira também vai ser de ponto sobre ponto. Cheguei no final. Olha como é que tá ficando, aqui já dá pra ter uma noção de como está o nosso trabalho. Olha que lindo. E aí, eu vou virar o meu trabalho. Aqui eu vou subir somente um ponto baixo, viu? No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Então, essa carreira é de ponto baixo sobre cada ponto alto de base. Vai fazer isso até chegar lá no final da carreira. Cheguei no final da carreira. Aqui, não esquecemos de pegar o outro ponto, último. Faço uma correntinha aqui. E no mesmo ponto, um ponto baixo. Então, a gente vai virando agora, tá vendo? E aí, a gente vai fazer essa parte lateral aí de ponto baixo. Aqui, a gente tem que tentar esconder no máximo esse fio branco, tá? Pra ele não ficar em cima, outro embaixo. Não ficar parecendo que é uma linha reta aí, essa parte verde. E aí, pra você fazer isso, ó. Tá vendo que aqui não tá legal? Ó como é que tá, ó. Aí, pra mim, pra ficar mais retinho, o que que eu faço? Ó, eu pego aqui, laço lá atrás, e ao invés de eu puxar, eu laço mais uma. E aí, puxo as 3 de vez, que aí fica um pouquinho mais reto, tá vendo? Um pouquinho mais escondido. Aqui eu vou fazer mais um ponto baixo. Aqui, tá, vai ficar a mesma coisa, então, laço uma, laço duas, puxei. Viu? Dessa forma. Assim fica mais escondido, fica mais retinho, né? Não fica perfeito, mas fica um pouco melhor. Então, eu vou fazer esse último ponto aqui. Ó, como é que fica aqui, a lateral. Peraí. Fiz o último ponto aqui. Viro o meu trabalho, ó, essa até a linha branca, tá? Ó como é que ficou atrás. Aqui essa é a parte de dentro, então, a gente sobe um ponto baixo aqui na primeira. E mais um ponto baixo para dar a altura do ponto alto. Aqui eu tenho 2. Eu vou fazer uma diminuição, ó. Eu laço meu fio. Neste primeiro, eu puxo lá atrás e puxo. Aí fica 2 laçadas na agulha. Em vez de eu puxar tudo, eu laço novamente, vou no próximo ponto e puxo. Agora ficaram 3 laçadas na agulha. E aí, eu puxo as 3 de uma vez. Essa é a diminuição, tá bom? Diminuir aqui. O próximo eu faço ponto sobre ponto. Até chegar ao final dessa carreira, tá? Chegando aqui no final. Esse primeiro ponto aqui, ó, pra ficar retinho aqui, o que que eu vou fazer?
Eu vou puxar aqui esse último ponto, tá? Depois eu puxo um pedacinho aqui de cima aqui pra ficar bem retinho, tá? Mas eu não tô fazendo diminuição, tá? Esse é o último ponto da carreira. Aí fica retinho em cima. Se você não quiser fazer isso, não tem problema, tá? Que fica meio tortinho e eu prefiro que fique o mais reto possível. Então, eu subo aqui, novamente, 2 pontos baixos para dar a altura de um ponto alto. Faço ponto sobre ponto aqui, até chegar nos 3 últimos pontos, nos últimos pontos dessa carreira, tá? Chegando lá, ó, tá os 3 últimos, então, eu vou fazer a diminuição novamente. Eu laço, puxo 2, deixo 2 na agulha. Jogo lá, laço, puxo, fica 3 na agulha, eu puxo as 3 de uma vez. Pronto, fiz mais uma diminuição. E no último ponto, eu faço somente ponto sobre ponto. Viu? Viro meu trabalho, subo a altura de um ponto alto. E aqui eu vou fazer outra diminuição. Nesses 2 pontos, vai ser somente um, ó. Laço, puxo, ficaram 3, fecha as 3. E agora, ponto sobre ponto. Viu? Fica assim e você vai fazer isso até o final da carreira, tá? Você vai fazer a mesma coisa, vai subir o ponto alto aqui. Vai fazer ponto sobre ponto. E aí, quando tiver faltando 3, você faz a diminuição nos 2 últimos e o último você faz o ponto alto normal, tá? É só na parte de baixo que faz a diminuição. Vira o trabalho e a mesma repetição, tá bom? Eu vou fazer aqui porque já tá chegando no final, então não vou cortar. Aqui eu faço a diminuição, ó. E ponto sobre ponto. Vira o trabalho, ponto sobre ponto mais uma vez. Aqui já tem 3, então já vou fazer diminuição aqui. Ponto no ponto. Viro. E faço uma diminuição. Pronto, no final eu tô com 3 pontos altos, tá? Fica assim, ó. Diminuir só a parte de baixo, tá bom? E aí, a gente já vai fazer a alça lateral aqui, a amarração lateral, desculpa. Eu pego aqui e vou fazendo correntinhas. Eu fiz um total de 90 correntinhas nessa lateral aqui, tá? Não. Fiz correntinha. Como é que tá? E aí, agora, como eu vou fazer pra voltar? Eu dou uma laçada, conto uma, na segunda eu insiro minha agulha, puxo lá atrás, tô com 3 laçadas na agulha, puxo tudo. Esse é o meio ponto alto, tá? Você laça, puxa, vai ficar 3 laçadas, puxa tudo de uma vez. Laça
insere a agulha, puxa a linha e puxa as 3 de uma vez. Então, eu vou fazer essa parte aí até lá embaixo. E o meu cordão de amarração vai ser assim, tá? Faço até chegar lá embaixo. Cheguei aqui embaixo, ó. Fazer o último ponto aqui. Fiz. E aí, bem aqui em cima desse ponto, eu faço um ponto baixíssimo e fecho, tá vendo? Não fica buraco. Eu dou um arremate aqui e corto esse fio. Cortei. Puxo, dou uma apertadinha. Prontinho. Nossa amarração lateral já tá feita de um lado, ó. Então, a mesma coisa que a gente fez desse lado, a gente vai fazer do outro lado, tá? É importante fazer a contagem de pontos, de quantos pontos você iniciou lá, pra dar certinho o mesmo ponto aqui do lado, tá? Então, eu iniciei bem lá embaixinho, então, eu vou inserir minha agulha ali, ó. Minha linha. Insiro, faço a amarração. Levo lá pro outro lado e puxo o fio lá atrás. Puxei. Aqui já equivale a um ponto baixo, tá? E aí, eu vou fazendo pontos baixos aqui na lateral. Do mesmo jeito que eu fiz lá, tá? Tentando esconder no máximo aí, pra não ficar torto, pra ficar mais reto possível. Tá bom? Ó. Que aqui ainda não tá legal. Então, eu vou pegar nesse mesmo vermelho aqui. E aí, no branco aí, como esconde melhor, tá vendo? Escondeu. E aí, eu vou seguindo fazendo assim, só que nesses pontos baixos, eu tenho que contar a mesma quantidade de pontos que tem lá do outro lado, tá? Se lá tem 13, aqui tem que ter 13. Se lá tem 17, aqui tem que estar 17, tá bom? Que aí, quando fizer a diminuição, quando fizer os pontos altos, vai ser o mesmo tamanho. Então, segue aí, ó, fazendo ponto baixo, mas contando, pra ter certeza que vai estar do mesmo tamanho que o mesmo lado de lá. Terminando aqui, ó, meus pontos baixos. Eu faço a mesma coisa do outro lado, que é pra ficar bem retinho aí em cima. Viro o meu trabalho. Subo a altura do meu ponto alto, meu primeiro ponto alto. Sigo fazendo ponto sobre ponto. Aqui. Chega nos 3 últimos pontos, vou fazer a diminuição. Aqui. Já é a minha diminuição. Fiz, no último ponto, eu faço um ponto alto. Que é meio difícil, porque esse primeiro ponto aqui é somente um ponto baixo, então não tá legal aqui, tem que ser ali mesmo. Pronto, consegui. Consegui. Vira o meu trabalho.
E aí eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz lá daquele lado, eu vou repetir desse lado. Aqui no início eu vou fazer uma diminuição, depois ponto sobre ponto. Então, vamos subir aí, altura de um ponto alto. Minha diminuição nos dois primeiros pontos. E ponto sobre ponto. Sem segredo, você vai repetir exatamente o que foi feito do outro lado, neste lado aqui, inclusive o cordão, tá bom? Terminei. Olha aqui como é que fica. Estão exatamente iguais de um lado e do outro. E aí fica assim. Aqui em cima, ó, até a última diminuição, tem um total de 24 centímetros, tá? E aí, a altura agora tá dando 13 centímetros. Então, vamos dar continuidade aí no nosso trabalho. Eu vou pegar aqui a minha linha vermelha. Vou inserir aqui embaixo no primeiro pontinho ali, ó. Primeiro pontinho, eu insiro minha agulha, puxo a linha vermelha lá, dou um nozinho, coloco a ponta pra lá pra me escondendo, insiro a agulha e puxo a minha linha para começar o meu trabalho. Vou subir aí 2 correntinhas. Deixa eu apertar aqui. E vou seguir fazendo ponto sobre ponto. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. E assim sigo fazendo esta primeira carreira da parte de trás. Ponto sobre ponto até chegar no final da carreira. Chegando no final da carreira, fiz meu último ponto, viro meu trabalho, subo a altura do ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E vou fazer ponto sobre ponto esta carreira também. Chegando aqui no final da carreira, eu vou virar meu trabalho. Subo a altura do meu ponto alto aqui, tá? Peraí que eu fiz errado aqui esse penúltimo ponto. Deixa eu consertar. Pronto. Agora eu subo aqui a altura do meu ponto alto. E nessa carreira eu já vou trabalhar o meu aumento, tá? Eu tô na terceira carreira, então aqui na próxima carreira eu faço um ponto alto, no próximo ponto, desculpa, e mais um ponto alto no mesmo ponto. Tô fazendo um aumento aí, tá? E sigo fazendo ponto sobre ponto até chegar ao final da carreira. Cheguei no final aqui da carreira. No penúltimo ponto, eu vou fazer 2 pontos nele, que aí para fazer mais um aumento. Fiz aqui, ó, 2 pontos, tá vendo? E o último ponto, eu faço um ponto somente, sem aumento. E viro meu trabalho novamente. Subo aqui a altura do meu ponto alto. E vou fazer ponto sobre ponto esta carreira. Tô na quarta carreira agora.
somente ponto sobre ponto. Terminando a minha carreira aqui, ó, não fiz nenhum aumento, então aqui no final também não farei nenhum aumento. Viu? Olha como é que tá ficando. Já tô aumentando a parte de trás também, ó. Por enquanto tá assim. Vira o meu trabalho e vamos pra próxima carreira, que é a com aumento. Peraí. Subir aqui o primeiro ponto. Ponto baixo, ponto baixo. Eu vou fazer um ponto sobre o ponto e mais um ponto nesse mesmo ponto. Tô fazendo um aumento aqui. E vou fazer até o outro lado, tá? Quando chegar na penúltima, eu faço um aumento também. Então, qual vai ser a dinâmica aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 da parte da frente. Então, a parte de trás eu vou fazer 15, tá? Só que a partir desta carreira é aumento nas laterais, tá bom? No segundo e no penúltimo. Fiz aqui todas as minhas carreiras, ó. Ficaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Eu fiz aumento em todas as carreiras, tá? Menos nas duas últimas, ó. As duas últimas não tem. Então, aqui aumento, aqui aumento, aqui aumento, aqui aumento, mas as duas últimas sem aumento. Fiz as minhas 3 carreiras de branco e agora eu tô fazendo a de verde, tá? Não tem segredo, tá? Ó, a diferença ficou essa, que a parte de trás fica um pouco maior do que a da frente, tá? E aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui nesta parte de trás. Fiz a mesma coisa, ó, que a da frente, tá vendo? É só voltar um pouquinho o vídeo aí, caso você não lembre o que você fez, ó. Aqui, ó, ficou assim, completamente iguais, a diferença é só os aumentos mesmo, tá? Então, vamos começar aqui a fazer o acabamento nas laterais. Eu vou pegar o meu fio verde, tá? E vou inserir ele bem nesse iniciozinho aqui. Ó, insiro ele aqui, já puxo isso pra cá pra me esconder. Puxo meu fio, vou dar um nó nele. E já vou começar meu trabalho. Coloco a ponta pra lá pra me esconder junto. E aqui a gente vai fazer o acabamento, tá? Esse acabamento, ele fica lindinho nesse biquíni. Eu vou subir uma e vou partir pro próximo ponto. No próximo eu faço um ponto baixo. E subo 2, peraí. Ó, puxei só um fio aqui, deixa eu começar de novo. Puxo 2 correntinhas. Puxei. Laço meu fio no mesmo lugar. Vou fazer um ponto alto. Laço no mesmo lugar. Outro ponto alto. E aí, eu pularia 2 pontos altos. Então, eu vou aqui nesse espacinho e faço um ponto baixo. Viu? Subo agora 2 correntinhas no mesmo espaço, um ponto alto, no mesmo espaço, um ponto alto. Dou espaço e aí
faço ponto baixo, subo 2 correntinhas, no mesmo espaço, mais 2 pontos altos. Dois, no espaço, as ponto baixo, subo 2 correntinhas e o acabamento ele é assim, tá? Ele fica bem bonitinho esse acabamento. Você vai fazer o ponto baixo, vai subir 2 correntinhas no mesmo espaço, 2 pontos altos. Pula 2 pontos. No próximo ponto, no terceiro ponto, você repete novamente. Aí a gente não tá pulando ponto, porque é a lateral e aí não tem como pular o ponto, tá? Mas fica assim, ó. Quando chegar ali no vermelho, a gente vai trocar a linha pro vermelho pra ficar bonitinho, tá? Ficar vermelho no vermelho, verde no verde, tá bom? Pode seguir fazendo todo o acabamento vermelho no vermelho, verde no verde, tá? Dessa mesma forma. Gente, aqui eu terminei o acabamento, olha que fofura que fica, ó. E aqui eu já fiz esses pontinhos preto na parte de trás, tá? Olha que fofura fica esse acabamento, ó. Tô cheia de linha aqui, mas vale a pena. Então, a gente vai fazer esses pontinhos pretos na parte da frente, tá? Eu vou pegar aqui a linha preta, agulha de tapeceiro, tá? Desculpa. E a linha preta. Eu vou pegar 2 fios da Anne, tá? Mas você pode pegar 4 da Cleia também, que aí fica do mesmo tamanho. Ou o tamanho que você preferir. Então, eu vou pegar esse meu fio, eu vou colocá-lo na agulha de tapeceiro. Colocando aqui, puxo pro outro lado. Peraí, que só foi um. Pronto, puxei. Agora, eu vou inseri-lo aqui, ó, de trás pra frente, tá? Na segunda carreira. Insiro aqui mesmo, ó, do lado do ponto aqui. Eu insiro e não pulo nenhum ponto. Agora, lá por trás, eu vou contar 1, 2, 3. E aí, subo ele de volta. Volto ele no mesmo ponto, ó, conto 1, 2, 3 e subo ele de volta, viu? Acho que tá dando pra entender, né? Ó. Eu escondo um pontinho, tá vendo? E depois do terceiro ponto, eu volto a agulha. Desta maneira. Pronto, o meu ficou assim. Agora, eu vou vir em cima, no primeiro ponto de cima, e vou escondê-lo. Depois, eu conto pra ficar bem no meio do outro ponto de baixo, tá? Aqui, ó. A mesma coisa, conto 1, 2, 3, já fica lá no meio. Escondo o ponto. 1, 2, 3, fica lá no meio. Escondo o ponto. 1, 2, 3. Escondo o ponto. E aí, faço isso até terminar essa carreira aí. Viu? Bem simplesinho, né? Que não tem mais ponto, vou enfiar lá pra trás.
Prontinho, vou fazer só essas duas carreirinhas. Olha como fica a parte de trás. E aí, eu vou cortar o meu fio. Vou pegar ela que não estica muito, tá? E vou dar um nó pra ele não soltar. Um nó, não aperta muito também, pra não franzir. Dou outro nó, que é pra segurar bem. Prontinho. E aqui, como eu já tô com a linha na agulha, eu vou esconder esse fio. Preste bem atenção na hora de esconder esse fio, para não aparecer ele lá na frente, tá? Então, esconde ele, mas não tão bem escondido aqui. Só pra gente fazer o arremate dele, colar ele bonitinho, pra ele não soltar, ó. Ele não pode aparecer lá do outro lado. Você faz isso com o fio. Puxa ele aqui. Tá vendo? Puxei. Tirei da agulha. Agora eu vou pegar minha cola e vou pingar ela um pouco aqui na ponta, ó. Eu puxei e agora eu puxo de novo pra colar lá na pontinha. Viu? E corto. Pronto. Aqui já acabou. Dá uma coladinha aqui também. Isso tudo aqui, gente, depois fica escondido depois que você coloca um forro por dentro, tá? Eu não gravei aqui a parte do forro, mas depois fica tudo escondidinho, tá? Então, não precisa se preocupar com essas coisas da parte de dentro. Ó, eu já vou esconder todos os meus outros fios que ficaram pra fora, tá? Vou pegar o verde, já inseri na minha agulha de tapeceiro. Eu vou, coloco ele pra dentro, coloco ele pra fora, coloco ele pra dentro, coloco ele pra fora. É assim que eu escondo todos os meus fios, tá? Ó. Eu vou fazendo zigue-zague com ele, tá? Já vou fazer aqui com o vermelho e com todos os outros que me sobraram. Coloca aí na minha agulha. E vou escondendo ele na parte vermelha. Depois é só dar uma puxadinha e colar a ponta, tá? Essa cola aí que eu tenho, eu gosto muito dela. Ela realmente não solta, ela não fica branca, tá? Não fica aparecendo. Ó, eu já dei a minha puxadinha. E aí, eu vou colocar um pinguinho de cola aqui na ponta. Tá vendo? E aí, eu dou uma puxadinha aqui pro fio entrar. Eu vou fazer isso com todos os fios que ficaram para fora, tá? Depois espera um pouquinho e aí só corta. Faz isso com todos os fios e aí o seu trabalho estará finalizado, tá? Depois, se você quiser deixar assim, pode deixar. Se você quiser fazer um forro, pode forrar, tá? Ó. Só puxar bem levemente que ele entra com a cola. E cortei. Bom, então, está assim o meu trabalho. Essa é a parte de dentro, tá? Aqui, ó. Ali tá aquele errinho porque eu escondi o fio. E essa é a parte de fora. Olha aí como é que ficou bonitinho, tá? Fica uma gracinha, gente. Essa é a parte de baixo do biquinizinho. Depois você pode colocar um forrinho. A parte de dentro ficou assim. E aí, a medida total desse meu trabalho, ó, até aqui, o 14 e até aqui, 14 também. Olha só.
viu? Aqui está ele, tá bom? Olha como fica lindo. Com a parte de cima, ó, a parte de trás e a parte de cima é só botar um forro, tá? E é isso.